Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. O quadro Viver Bem fala sobre as atividades físicas na terceira idade. O sedentarismo é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Se exercitar, portanto, é importante para evitar estes problemas, mas não só por isso. A prática regular de exercícios traz diversos benefícios, ainda mais para quem está na terceira idade. Para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa com o fisioterapeuta Leandro Ribeiro. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo ao quadro Viver Bem. Bom dia, Sandro, bom dia a todos. Leandro, esse assunto é muito bacana porque ele realmente pode mudar a vida das pessoas e mudar para melhor. Na verdade, muitas pessoas, às vezes, inclusive, passam a vida toda sem praticar atividade física, só trabalhando, cuidando da família e chegam à terceira idade sedentários. Aí eu queria saber se uma pessoa que nunca realizou atividade física, se ela, na terceira idade, ela pode começar ou já é tarde demais para isso? Não, nunca é tarde demais. É sempre importante a pessoa estar tendo um acompanhamento médico, principalmente aquela que nunca praticou atividade física e agora na terceira idade quer começar, ela tem que ter um acompanhamento médico, ela tem que iniciar primeiro com o médico para ver suas limitações, para depois começar a atividade física. Mas nunca é tarde, é sempre importante. Quer dizer, pode começar, mas não é de qualquer jeito. Não, nunca de qualquer jeito. Porque às vezes o que acontece? Com minha avó aconteceu, com a tua avó, acontece com o pessoal idoso. Ai, meu filho, eu tô com uma dor aqui nas costas, tô com uma dor aqui no joelho. Às vezes é só uma carência, mas às vezes pode ser uma coisa importante que tem que ser levada em conta, né? Que a atividade física na terceira idade, ela é de indivíduo para indivíduo, tá? Um jovem de 80 anos, dois jovens de 80 anos, eles não têm a mesma atividade física. Às vezes um tem um problema de joelho, outro tem um problema no ombro. São atividades diferentes, mas que levam para o mesmo objetivo. Entendi. Entendeu? E a juventude está na alma, né, Leandro? A pessoa chega ali com 80 anos, sente aquela vontade, né? E às vezes quem tem 20 anos não tem vontade nenhuma. Isso que é um ditado que eu uso bastante com as meninas lá na clínica, que eu falo assim, ó, as meninas que eu falo são as pacientes, tá? As meninas Sim, as jovens. O idoso de hoje é o jovem de amanhã. Interessante. E o jovem de hoje não chega igual o idoso. Não chega amanhã idoso como o idoso de hoje. Por quê? O sedentarismo não é só para o idoso. Ele começa lá de trás, ele vem vindo, né? Às vezes na infância, né? Na infância. O que acontece com o idoso de hoje é que ele teve uma vida muito difícil. Os tempos todo mundo fala, os tempos da minha época, meu filho era muito difícil, porque eu tinha que acordar cedo, tinha que trabalhar isso, tinha que fazer aquilo outro. E é verdade. E quando ele se atentou com a saúde, já era para ele tarde demais. Mas não era tarde demais. É hora de realmente começar e se preocupar com a saúde, né? Hoje, o jovem de hoje em dia não pensa nisso. Apesar de ter uma grande quantidade de jovem que vai à academia, não é só ir à academia. São vários fatores que influenciam para isso, né? Para uma vida saudável. Interessante. Um rato de academia, que a gente tem um ditado, né? O apelido, né? Sim. De rato de academia, não quer dizer que ele é uma pessoa totalmente saudável. Às vezes ele pode estar levando uma lesão e não está se atentando a isso. Então, todo indivíduo também tem que ter um acompanhamento médico antes de qualquer início de uma atividade física prolongada. Entendi. Né? Ô, Leandro, você acha então que até antes da pessoa começar a fazer atividade física, antes dela procurar um médico, inclusive, e daqui a pouquinho eu vou fazer algumas perguntas nesse sentido, mas a pessoa, o primeiro passo é se conscientizar? Ela já tem que trabalhar a cabeça dela para saber o que é melhor para ela? Com toda certeza. Com toda certeza. O que acontece com o idoso hoje? Que é a evolução normal da sociedade. Ele casa, a pessoa casa, ela constrói uma família, os filhos crescem, os filhos casam e os filhos vão embora. Quando os filhos vão embora, eles já estão com 60, com 50, 60, 70 anos, né? Eles se sentem abandonados. Eles se sentem abandonados pela família. Mas não é um abandono, é um crescimento natural da sociedade. Que é construir seu filho, construir sua família igual ele fez. Só que ele não entra isso na cabeça dele. Porque ele tem aquele acolhimento.
que sempre vai ter. No almoço de domingo vai ter aquele acolhimento da avó. Só que durante a semana, quem que vai acolher essa avó? Então, ela tem que colocar na cabeça que ela tem capacidade de viver sozinha, que ela tem capacidade de sair da casa dela, fazer uma atividade física, de conhecer outras pessoas, de ter um meio social muito, muito bom ali, com pessoas da idade dela, com pessoas que às vezes têm a mesma dificuldade que ela. E às vezes essa dificuldade que ela vê nas pessoas, ela pensa, opa, eu não tenho tanta dificuldade assim, então eu posso fazer. E para o psicológico é bem melhor, até mesmo que para o físico, porque o físico é tardio. A gente começa a tratar, começa a fazer um tratamento e ela vai lá na frente, vai demorar alguns meses para ela começar a ver o resultado. Só que pro psicológico dela, não. O psicológico dela é praticamente que imediato. Entendi. Bastante interessante essa questão. Agora, falando da questão física, então vamos ajudar Vamos. a pessoa da terceira idade a se conscientizar que ela tem que mudar de vida. E eu fico muito assim contente, às vezes as pessoas me param na rua, sabe, o Leandro, e elas falam, Sandro, eu ouvi aquela entrevista lá do quadro Viver Bem, tem passado muita gente por aqui e as pessoas têm comentado que têm gostado daquilo que elas têm aprendido. Fisicamente, a pessoa chega à terceira idade. São muitos os desgastes que acontecem com ela, do ponto de vista físico. Não é? Qual que é a diferença aí? Você, como fisioterapeuta, o que você pode indicar de uma pessoa com 60, 70 anos para uma pessoa mais jovem? Tá. O que acontece? Como tudo evolui, o corpo nosso também evolui. E o nosso corpo ele tem produção de células constante. Mas para produzir essas células, elas têm que sumir. Elas têm que morrer algumas. Elas envelhecem. As células, a primeira coisa que acontece, antes da pessoa perceber que ela envelheceu, ela envelhece primeiro por dentro, ela envelhece primeiro as células, para depois envelhecer, para depois ela ver a pelanca caindo, para depois ela sentir algum cansaço. Primeiro a célula envelhece. Com esse envelhecimento, elas morrem, mas só que elas diminuem a produção dela. Aonde que começam a aparecer algumas doenças importantes. Doenças não, algumas dificuldades importantes, né? Como a osteoporose, a osteopenia, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, essas... Isso é o mais visível, né? É o mais visível. Mas antes que isso seja visível, isso já está acontecendo há algum tempo. Já vem acontecendo há algum tempo, né? Então, o que eu recomendo para um idoso? Para terceira idade, que a terceira idade hoje aumentou, né? Sim, sim. A terceira A idade gente hoje... está vivendo mais, né? É bem mais. Hoje, antigamente falava que a idade do lobo era 40 anos. 40 anos hoje é um jovem. Sim. Né? A pessoa ainda está no auge. No auge. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo sempre uma atividade... Eu falei isso porque eu tô com 43, então tem que puxar pro meu lado. Tá novo ainda. Tô novo. Tá bem novo. Uhum. Tem que procurar um exercício aonde que venha fazer com que essas células venham a se produzir ou diminuir as mortes celulares delas, aumentar a produção dessas células. Qual o tipo de exercício que a gente tem que fazer? É o exercício aeróbico. Eu sempre ouço falar de aeróbico e anaeróbico. O aeróbico é aquele que tem como fonte de energia o oxigênio. Né? Então, o que acontece? São exercícios prolongados de baixa resistência. Então, você tira o peso, tira a carga e aumenta a quantidade, o tempo de atividade física. Né? O anaeróbico não, ele já é aquele de curto espaço e mais carga. Então, você coloca uma carga maior. O exemplo é uma academia que você vai colocar peso para fortalecer e fazer uma hipertrofia desse músculo. Esse músculo vai ganhar força. Esse é o anaeróbico. É o anaeróbico. O aeróbico, ele vai te levar um condicionamento físico melhor, porque ele vai fazer com que o músculo receba oxigênio e faça com que esse músculo tenha resistência para aguentar grandes percursos. Dá um exemplo ou alguns exemplos, por favor, de aeróbicos. Aeróbicos. Um maratonista. Ele sai correndo. Sai correndo. Ele corre quilômetros. Ele pode até não ficar tão forte como aquele que puxa... A mesma modalidade, corrida. Ah. Você tem um aeróbico, né, que é aquele maratonista de grande percurso, e tem um anaeróbico também, dentro da corrida, que é o Bolt, por exemplo. O Bolt, você vê que a musculatura dele é bem forte, porque ele é acostumado a correr pequenas distâncias. 100 metros. 100 metros. 100 metros é pouca coisa. 100 metros ele faz em 8 segundos, 7 segundos. Então, o espaço, o tempo é muito curto.
Já não, já você tem um maratonista que faz 3 horas, 2 horas de corrida e mantém a quantidade de músculo linda. Leandro, a gente se acostumou a ver aqui em Andradas, principalmente quando a gente está andando de carro ou, né, caminhando pelas calçadas da cidade, né, tem aquela música alta que sai das academias e o pessoal pulando em camas elásticas. Nesse caso, também é aeróbico. Isso é aeróbico. Isso é uma atividade aeróbica. Fazem uns circuitos, né, até meio doidos, né, puxam... Hoje está na moda, que é o treinamento funcional. O treinamento funcional, né? O treinamento funcional ele já visa isso, pensando para um futuro. O funcional ele vai trabalhar cardiopneumo, né? A musculatura anaeróbica para resistência, para manter um corpo bem saudável, né? Entendi. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Leandro Ribeiro. Ele está aqui participando do quadro Viver Bem. O quadro Viver Bem, que você sabe, oferecido pela Unimed Andradas todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Cidade. Leandro, tem uma ouvinte aqui, ela não se identificou, né, Kelly? É homem, então é um ouvinte, ele não se identificou, falou o bairro, Kelly. Mas ele é da terceira idade, disse que fez 20 anos de academia e agora parou. Que pena, né? Mas ele pergunta, a caminhada substitui a academia? Só a caminhada? Ou tem que ter algum complemento? A caminhada é um dos melhores exercícios para a terceira idade. Com toda certeza. Além do ambiente social, né, que você vai estar caminhando, vendo a paisagem, recebendo aquele ar, você trabalha com o corpo inteiro. Você trabalha com as pernas durante a caminhada, você trabalha com o braço sincronizando a caminhada, você trabalha com o cardiopneumo sincronizando a respiração junto com a sua caminhada. Então, se ele parou, que volte com a caminhada, então. Se por algum motivo ele parou de fazer academia... Quer dizer, ele deve ter uma musculatura bem definida. Bem já, definida, né? 20 anos. Porque existe uma coisa da musculatura que chama memória muscular. Essa memória muscular é um chipzinho dentro da nossa cabeça que vai... Quando você parou de fazer atividade física, quando você voltar a fazer, esse chipzinho vai ser ativado. Opa, voltamos. Aí... Essa musculatura tende a receber mais oxigênio, essa musculatura tende a se recuperar mais fácil do que um indivíduo que nunca praticou. A facilidade desse senhor é bem mais fácil do que de Agora, outros. como é que ele faz para saber o tamanho da caminhada, a frequência que essas caminhadas devem ser feitas? Como é que funciona para descobrir isso? O que ele tem que fazer é uma autoanálise, né? Ele tem que fazer a caminhada e descobrir o que ele aguenta. Durante a avaliação é feito isso também. A gente leva você, por exemplo, você vai fazer uma atividade física, eu vou levar você a um estresse mínimo. Não vou te levar à fadiga, mas eu quero saber qual o seu máximo. Porque a partir do seu máximo eu tenho um mínimo. E eu começo de um mínimo para chegar no seu máximo. Muitas vezes, quando eu começo... Aí, na avaliação, eu vi que você consegue uma carga tal. Quando eu chego na evolução, você já consegue a mais. Então, primeiro, ele tem que saber qual é o limite dele. Não tem uma regra. Faz 15 quilômetros, faz 2 quilômetros. Não, é o limite de cada indivíduo. Tá? Entendi. Eu gosto de falar assim, que o mínimo de dor, o mínimo de dor para o meu paciente, para aquela pessoa cooperada, para mim é o máximo de dor. Então, se tem um mínimo de dor, relaxa, descansa, não faz mais. Esse é o teu máximo, você para ali. Agora, a caminhada, ela tem alguma vantagem com relação à corrida? Porque uma vez eu vi alguém dizendo que a corrida tem uma desvantagem, que é forçar muito o joelho. E eu queria saber se isso é verdade, e ainda mais no caso da terceira idade, onde as pessoas estão um pouco mais frágeis nesse sentido. Não. O que acontece na corrida com as articulações, tanto de joelho como tornozelo, é o piso. Né? Se você correr numa esteira, você não vai ter tanto impacto assim como se você está correndo na rua. Porque na rua você tem calçada, você tem subida e descida, você tem alguns impactos do teu peso, a temperatura. Isso tudo influencia também na musculatura, né? Influencia na articulação, né? Então, eu acho que se tem vantagem. Tem vantagem. Sim. A caminhada é melhor. É melhor. Porque o impacto vai ser menor, sim, né? Porque ele vai estar caminhando normal, não vai ter uma sobrecarga de pesos em cima da articulação, porque quando você está caminhando, você divide o peso.
Porque você não vai ter um impacto do seu corpo direto em uma articulação, em um membro. Quando você corre, você tem. Uhum. Tirando a marcha atlética, mas quando você está correndo, você salta. Você salta, você sempre faz pequenos saltos. Então o impacto do seu corpo vai ser maior. Para um indivíduo idoso que já tem uma diminuição de massa óssea, de musculatura, é perigoso. Por isso até a importância do calçado adequado para isso, né? Isso, o calçado é muito importante. O calçado, a roupa. Você vai fazer uma caminhada ou uma corrida, dependendo do nível do indivíduo, a roupa é muito importante porque pesa. Ainda mais quando transpira. Aquilo molha, aquilo pesa mais. O calçado é de extrema importância. Um calçado leve, um calçado com amortecedor, tá? Um calçado que não vem apertar o pé. Você não quer isso, você quer conforto. Você quer uma atividade física que te faça bem. Chegando no final da caminhada, se tiver com o pé inchado, doendo... E agora uma questão complicada, eu acho. Como é que eu sei qual calçado é bom e qual não é? Não existe marca. Existe o calçado que é bom para você. Não existe... Tem que experimentar, Tem que então. experimentar De certa forma, isso. tem que experimentar. às vezes, errar, inclusive, comprando um errado. Com certeza. Né? Então, Comprando que não vai um fala servir. que a marca X é boa, o outro fala, mas essa para mim é ruim. Então, o seu pé não é igual ao meu pé. A gente pode ter a mesma numeração, mas não é igual. Até o jeito de pisar A é pisada, diferente, né? isso. Ô, Leandro, tem uma ouvinte, a senhora Terezinha, lá do bairro Alvorada. Um abraço para a senhora, viu, dona Terezinha? Ela está perguntando, ela diz assim, ó, Leandro, eu tenho asquerose, escoliose deve ser, né? Bico de papagaio e desgaste na coluna. Que tipo de exercício que eu posso fazer? Essa é a pergunta da dona Terezinha. Essa pergunta é interessante, porque muitos idosos eles não vão fazer atividade física por causa disso. Por causa que eles têm um problema na coluna. Eu não vou aguentar caminhar, eu não vou aguentar segurar peso, levantar peso. Não é necessariamente caminhar, corrida, não é necessariamente levantar o peso, não, colocar carga. Isso não é isso. Se ela tem isso, a gente tem um programa de tratamento, aonde que ela fica sentada, a gente consegue trabalhar o cardiopneumo dela sentado, a gente consegue trabalhar a musculatura dela deitada, a gente pode colocar numa cadeira vertical, né? Uma cadeira horizontal, onde você pode ficar deitado, sentado com encosto, uma cadeira vertical, onde você diminui o impacto na sua coluna. Eu acho que com esses exercícios, deitado, sentado, com o fortalecimento, a coluna dela vai melhorar. Quer dizer que é preciso, às vezes, até antes de sair caminhando ou correndo, um condicionamento, digamos assim, laboratorial, dentro de um espaço, de uma clínica, para que melhore a situação física da pessoa, para que depois ela possa fazer com mais tranquilidade o exercício? Com toda certeza. Com mais conforto, com é isso? toda certeza. O programa Viver Bem faz isso. Envolve um método, então. Tem todo um preparo até ele chegar na atividade física. Né? Ele passa por médico, ele passa por triagem com enfermeira, ele passa com uma avaliação com o fisioterapeuta. Depois, ele vai para a atividade física. Então, já chegou pacientes para a gente que a gente conseguiu adaptar a pessoa, porque ela tinha uma hérnia de disco que ela não conseguia pôr o pé no chão. E hoje põe o pé no chão, consegue fazer uma bicicleta. É incrível. É muito interessante. Então, às vezes, ela acha que a limitação dela vai impedir de fazer tudo. Não impede. Entendi. A limitação dela, a gente vai adaptar para que ela consiga fazer atividade física e consiga melhorar essa limitação. Tá bom. Agora me fala, Leandro, quais que são os profissionais de saúde que a pessoa precisa procurar? Eu estou falando daquela pessoa que está na terceira idade e que nunca fez atividade física. Antes dela sair correndo por aí, quem que ela tem que procurar? E por quê? A primeira pessoa que eu tenho que procurar é o médico. É o médico fazer aqui, porque geralmente a terceira idade já faz um acompanhamento, né? Sim. É chegar no médico dela, ou se não tiver um médico, procurar um médico e informar o médico que, olha, eu quero para te começar uma atividade física. A partir daí, o médico vai começar a falar assim, olha, você pode fazer isso, porque você toma esse remédio, você tem uma limitação, mas nenhum médico vai falar para ela, não faça. Eles vão indicar sempre atividade física. A melhora para o corpo é extraordinária. A gente pensa que 3 meses é longo, não, 3 meses é pouco. É um curto espaço de tempo para melhora. E acaba melhorando. Então, primeiro o médico.
Depois do médico, ela vai procurar uma atividade física que se encaixe dentro da alimentação dela. Se não tem alimentação, vamos procurar uma academia, vamos procurar uma caminhada, vamos procurar alguma coisa que me faça bem. Indivíduo para indivíduo. Às vezes a caminhada faz bem para Dona Maria, mas não faz bem para Dona Teresa. A Dona Teresa ela gosta de ficar numa sala fazendo bicicleta. Que faça. Entendeu? Mas a primeira coisa é procurar um acompanhamento médico. Às vezes o médico ele vai encaminhar aquela pessoa, não vou nem chamar de paciente, mas aquela pessoa, de repente, para um fisioterapeuta ou mesmo para uma nutricionista. Isso. Existe aí um quadro de multidisciplinar? Existe. O segundo passo eu já ia falar que é a nutricionista. Porque a alimentação é de extrema importância. Porque como a gente estava falando sobre o exercício aeróbico, que é o consumo de oxigênio, ela também tem gasto durante o exercício aeróbico. Ela tem um gasto energético, ela tem um pouco de... Ela vai perder um pouco de massa para poder ganhar. Ela não vai só... Ela vai perder gordura, ela precisa de gordura também. Não em excesso, mas todo ser humano precisa de um pouco de gordura ali. Então a nutricionista vai alinhar a alimentação dela para que venha ter uma atividade física boa, uma atividade física que não venha fazer mal. Porque às vezes a pessoa tem uma diabetes e a gente coloca ela para caminhar um longo período. Vai ter consumo de oxigênio, vai ter consumo de açúcar no corpo. Se ela consome tanto ou a mais do que é esperado para ela, né? Ela pode entrar em um mal súbito na hora. Então é muito importante alinhar o médico, medicação e alimentação. Então é muito importante. Aí começa a atividade física que vai dar tudo certo. E existem casos onde o médico, de repente, pede até exames mesmo, laboratoriais, eu não sei, de algum tipo? Todos pedem. Pedem? Todos pedem. Que tipos de exames? Exames de sangue, né? De glicose. Precisa fazer um raio-x mesmo. Um raio-x completo. Algumas vezes, se a pessoa tem uma doença osteomuscular, um raio-x de membros, para ver se tem alguma coisa que impeça ela. Um eletrocardiograma, para ver se a atividade elétrica do coração. Em alguns casos, até um eco, para ver como o coração está suportando aquele peso, aquele indivíduo, aquela pessoa, né? Que o coração é a nossa bomba. Então a gente precisa saber como que essa bomba tá funcionando para a gente e como que a gente vai fazer para melhorar ela. Então os exames laboratoriais e clínicos são de extrema importância. Leandro, tem uma outra ouvinte aqui que está perguntando, lá do Jardim Alto da Serra, se o RPG tem ligação com atividade física. O RPG, ele vai alinhar a postura. Então vão ser exercícios, atividades voltadas para o realinhamento da postura dela. Se ela está indo para o RPG, é porque provavelmente ela deve ter uma escoliose, ela deve ter alguma hiperlordose, alguma coisa desse tipo que atrapalhe na postura. Então, ele vai ajudar nesse sentido. Ele vai ajudar com que a pessoa venha se voltar ao alinhamento correto da coluna para que ela faça atividade física certa. Que não venha ter uma sobrecarga em algum membro, sobrecarga de coluna, ou sobrecarga em algum lugar. Não tem ligação... não é uma atividade física, mas tem ligação direta com a atividade física. Entendeu? Entendi. Quer dizer, pode ser fundamental. Com certeza. Ela vai fazer um fortalecimento ali na coluna dela, um alinhamento com fortalecimento para que ela tenha uma caminhada, uma atividade física bem melhor. E qual que é a importância do alongamento e também do aquecimento no que se refere à atividade física? Tá. Aí tem bastante confusão nisso, né? O que acontece? A gente tem que sempre aquecer a musculatura antes e alongar depois da atividade física. Então, primeiro você aquece. Parecia que era o contrário, né? Eu vou alongar primeiro. Não. O que acontece? Quando você aquece a musculatura, você ativa ela para receber uma atividade física maior. Então, são atividades com menos carga para a musculatura venha aquecer, que evita lesão. Tá? Quando você aquece, você enche o músculo de sangue, você ativa a circulação, esse músculo vai encher de sangue e vai estar preparado para poder fazer uma atividade física. Aí, a partir desse momento, as lesões diminuem muito.
né? Depois disso, o alongamento, ele é um relaxamento. Quando você alonga ele, você está relaxando as fibras dele, as fibras musculares, né? O que acontece? Durante a atividade física, ele acontece quase a mesma coisa que na lesão. Existe um encurtamento muscular. Então, ele encurta para fortalecer, né? Quando você alonga, você pega as fibras musculares e estica elas. Quando você estica, você está relaxando elas, né? Então, você evita também a lesão. Lembra daquele negócio músculo encavalado? Sim. Então, quando você alonga... Cãibra, né? Cãibra. Quando você tem um músculo encavalado que o pessoal fala, é exatamente isso. Quando você alonga, você desencavala esse músculo. Aí, você não vai ter esse encavalamento mais. Não, é interessante. Por exemplo, um aquecimento, 10 minutos de caminhada seria um aquecimento? Seria um aquecimento, bom. Um aquecimento. Até menos, uns 5 minutos de caminhada para dar aquela aquecida, soltar o corpo, soltar a musculatura. Seria uma coisa interessante e Então, boa. Se eu chego na academia ou se eu vou fazer uma corrida na rua, eu posso andar 10 minutos para aquecer, posso fazer um bom alongamento e depois eu vou fazer atividade física. Não, antes da atividade física, sem alongamento. Ah, é? Alongamento é depois da atividade eu vejo física. muita gente alongando antes de fazer musculação, por exemplo. Não pode, tem que aquecer. E tem gente que faz isso aí. Tanto é que quando você vai na academia, e algumas academias, eles mandam você entra, a primeira coisa que você faz é uma bicicleta ou uma esteira. Certo? Isso que ele faz, o educador físico está fazendo, ele está aquecendo o seu músculo. Ele está aquecendo o seu músculo para receber depois a carga, a atividade que ele está programando para aquele dia. Aí faz o exercício e ao final... Depois alonga. Muito, muito interessante mesmo. E a importância da água também, porque eu sei que tem pessoas que bebem pouca água, Leandro. O que acontece com a água? Você tem que tomar bastante água durante a atividade, porque você perde essa água durante o exercício. Você transpira. E essa água, como é que ela vai repor? Né? A gente não produz água, a gente recebe a água. Né? A gente tem que tomar água, igual alimento. A gente tem que se alimentar para poder crescer. A gente precisa de água para hidratar. Então, é de extrema importância tomar água. Quer dizer, água, boa alimentação Perfeito. com a atividade física. Acompanhada. E tudo isso daí pode retardar o envelhecimento da pessoa? Pode. O que acontece? Quando a gente fala lá de nível celular, que quando a célula nasce, ela se reproduz. Ela cresce, ela envelhece e ela morre. Esse é o processo da célula. Tá? Há um certo momento da nossa vida que essa célula diminui a produção dela. Tá? Diminui a produção dela por falta, muitas vezes, de estímulo. Uma coisa importante que faz com que a célula venha a crescer é oxigênio. É mesmo? Ela precisa de oxigênio para se reproduzir. Dentro dela existe um componente chamado mitocôndrio, que é a respiração celular. Então, ali dentro, ela precisa de oxigênio. Ela precisa que esse oxigênio chegue. Qual que foi a atividade que a gente falou lá atrás? A aeróbica, que é a atividade que vai receber oxigênio. Então, você estimulando essa célula, ela vai continuar produzindo. E se ela produz, você não tem uma perca óssea, você não tem uma perda de musculatura tão progressiva como deve ser. Vai ter, porque é a evolução do corpo, sim. Mas vai diminuir muito. E ela vai ter uma melhor idade tranquila e saudável. Eu já vi idosos, 80, 90 anos, correndo. Né? Ó, eu trouxe um rapaz aqui, um jovem senhor de 105 anos. É um francês chamado Robert Marchand. No final de 2017, ele percorreu 22 quilômetros e 547 metros de bicicleta. É um exemplo para todo mundo. E aos 106 para 107 anos, ele não aposentou e continua pedalando. Entendi, ou seja, ele tem vitalidade. Vitalidade. Né? E eu acho assim, eu vejo grupos de terceira idade, eles não apenas fazem essas atividades físicas, Leandro, mas às vezes eles viajam em grupos para conhecer outros lugares, ou seja, eles dão um up, né, na vida deles, né? Porque eles fazendo atividade física, eles vão ter disposição para outras coisas também. Com toda certeza. E eles fazem uma amizade tão boa que ela sai dali, sai da clínica, vamos lá em casa tomar um café. E eles acabam montando
Um ciclo, núcleo. um núcleo ali, que acaba, amigos. você vai hoje, liguei pra tal pessoa, hoje já falou que não vai vir. E são pessoas que não se conheciam, não tinham a convivência junto. E elas acabam fazendo esse ciclo de amizade ali, que é muito importante. Aí a vida da pessoa é renovada. Por meio de uma atividade física, conhece outras pessoas. E eles dão de 10-0 nos jovens de hoje. Exatamente. Muita gente só no celular, no tablet, computador. Nos anos 80, 6,1% da população do Brasil era idoso. Em 2025 isso vai dobrar. Idoso de 80 anos, tá? Só que para chegar nos 80 anos, quantas pessoas de 70, 65 existem nesse meio? Muitas, né? Então a população brasileira, ela vai ser idosa. Tá nascendo menos pessoas Está também. sendo né? menos e estão vivendo mais, né? Uhum. É isso mesmo. Leandro, tem alguma questão importante ainda que eu não perguntei que você queria destacar? Eu queria destacar que se você é um jovem de terceira idade, que comece o mais rápido possível a atividade física, que vai ser muito importante para você. Entendi. Só deixar alguns recados aqui para você. Ô Leandro, a Sueli da Vila Santa Rita disse que o médico a proibiu de caminhar, mas que ela caminha porque é teimosa. Ela disse que tem osteoporose, osteofitose e osteopenia. Nossa, quanta coisa. E, né, ela disse que tem lá um problema na vértebra, L4, L5, e está caminhando. Mas aí também tá... Será que está descumprindo a ordem médica? Eu acho que não é muito legal isso, hein, Leandro? Não, eu acho que ela deve procurar uma atividade física que não venha ter tanto impacto assim, né? Porque A caminhada não é indicada. a caminhada, nesse caso, não é indicado. Não é indicado ela fazer até um Pilates, por exemplo. Pilates é uma atividade física que vai ter ganho, que vai melhorar o cardiopneu e que não vai ter tanto impacto para ela, assim. Interessante. O Celso Patrício também está perguntando sobre ginástica laboral antes do início do trabalho. Importante. É muito importante elaborar hoje na empresa. Isso respalda a empresa, melhora o funcionário, melhora o convívio entre os funcionários, que é um estresse violento, não adianta atividade, qual o ramo que é, mais estressa. Então isso ajuda, diminui lesão, diminui estresse, que melhora para o patrão e para o funcionário. Tá certo. Tem outras perguntas aqui. A dona Ana da Vila Graziani está te parabenizando, tá, pela excelente entrevista. É paciente sua, é paciente que fala mesmo? É, dona Ana. Muito legal a senhora participar. Tá joia? A dona Ana tá indo bem? Tá bem, tá ótima. Tá ótima, legal. Leandro, obrigado então pela participação aqui no quadro Viver Bem, Obrigado. oferecido pela Unimed Andradas. E daqui uns dias você volta aí para responder as perguntas do cliente que não deu tempo da gente perguntar aqui no ar, tá bom? Tá joia. Obrigado, viu, gente? Tchau. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.